Fala pessoal, beleza? Então hoje a gente vai classificar um solo pela classificação MCT, Miniatura Compactada Tropical, beleza? A teoria a gente já viu, agora vamos para a prática, ok? Bom, então aqui a gente tem 5 corpos de prova, certo? Sendo que um será compactado ou foi compactado no tempo próximo do teor de umidade ótimo, 2 no ramo seco e 2 no ramo úmido, ok? Temos a leitura inicial que é essa. A leitura do extensômetro quando a gente tem um cilindro de aço posicionado aqui no sistema, ok? Então, para calcular a altura de qualquer corpo de prova, né, em qualquer momento, em qualquer número de golpes, né, que eu quiser, eu posso usar essa equação. Aqui eu coloquei 50 milímetros, que é a altura padrão do cilindro de aço, mas você tem que medir direitinho com o seu paquímetro, certo? Menos a leitura do extensômetro quando eu estou com o cilindro de aço posicionado no sistema, mais a leitura do corpo de prova em qualquer momento que você quiser. Okay? Se a leitura do extensômetro, quando eu estou com o cilindro de aço posicionado no sistema, for igual à leitura do extensômetro quando você estiver com o seu corpo de prova ali, significa que a altura do seu corpo de prova vai ser 50, porque isso aqui vai dar LA menos o mesmo valor, vai ser 0, certo? Então a altura do corpo de prova é igual a 50. Se a leitura do extensômetro for maior do que o LA, certo? Aí você tem um corpo de prova maior do que 50, se for menor que 50. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa planilha. Então aqui a gente tem a tara do cilindro, massa úmida mais a tara, massa de solo úmida, certo? Determinação do teor de umidade, temos aqui para isso. Temos aqui o rodê ao final do ensaio, certo? Massa específica aparente seca, ensaio de perda de massa por imersão, eu vou apagar para a gente calcular juntos. E aqui mais alguns dados, né? O peso específico úmido, o massa específico úmido, no caso, né? Vou trocar aqui daqui a pouco. E a gente vai preencher isso daqui e fazer a classificação. Então vamos lá. Bom, primeiro passo, calcular o afundamento, certo? Com o afundamento, a gente consegue determinar o C'. E o C', quem que é? Né? O coeficiente de granulometria, que vai dizer para a gente, né? Se o meu solo é laterítico, arenoso, siltoso, certo? Ou areia, ok? Então, quanto maior o coeficiente C', menor são as partículas, o tamanho das partículas do meu solo, ok? Depois a gente calcula o L' para saber se ele é laterítico ou não. Então, vamos lá. Então, o afundamento vai ser dado por igual Ln, a leitura do extensômetro no número de golpes N, no caso aqui, primeiro, N igual a 1, menos L4N, ou 4 vezes N, né? Ou menos L4 vezes 1, 4. Beleza. No começo, aqui eu não vou poder puxar aqui para baixo, porque ele vai pegar alguns diferentes. Então, L2 teria que ser L2 menos L8, né? E aqui está pegando L6. Posso só ajustar aqui, então. E tem que conferir, né? L3 menos L8, tá vendo? 3 tem que ser menos 12, certo? L3 menos L12. O próximo aqui é L4 menos L12, certo? Então não está pegando direito também. Vou pegar aqui 4 vezes 4 é 16. 4 menos L16. Assim eu posso puxar para baixo. E agora verificar. 6 vezes 4, 24. Ok. 8 vezes 4, 32. Beleza. Aqui já está pegando valores que não fazem sentido mais. Ok? Eu posso só puxar aqui até o 64. Ele vai pegar o 64 menos o 256. Só para a gente ter esses valores, posso copiar isso daqui e colar nas outras. Certo? Beleza. Agora sim a gente pode vir apagando os dados que eu não preciso. Okay? Então esse aqui eu não preciso, porque é 18 menos nada, então não faz sentido aqui para a gente. A gente vai tirar esse. A mesma coisa vou fazer com os outros aqui. Certo? E beleza. Percebam o seguinte, os 3 primeiros corpos de prova terminaram com um afundamento menor que 2 milímetros, ok? Que é um dos critérios de parada da compactação mini MCV. Os outros 2 aqui terminaram um pouco antes, né? Então pode ser que exudou água, algo desse tipo, beleza? Então tá, vamos continuar aqui. Que é outro critério de parada. Né? Então aqui a gente tem a massa de solo úmida. Okay? Como é que a gente determina essa massa de solo úmida? Então o cilindro foi compactado, a gente pesou ele na balança, certo? E deu massa úmida mais a tara do cilindro. Okay? Depois a gente tem a tara do cilindro. Então descontando
a tara do cilindro desse valor de massa mais a tara, a gente consegue obter a massa do solo úmida, certo? Que é a massa do solo úmida mais tara menos a massa da tara do cilindro, ok? Vou puxar isso aqui para o lado e pronto. Percebam que essa massa úmida é um pouquinho menor do que a massa que a gente pesou para compactar o corpo de prova, ok? Isso porque no transporte, né, e a colocação do solo dentro do cilindro pode perder um pouquinho, certo? Então esse pouquinho que perde a gente consegue saber aqui certinho quanto que foi. Tá? Mas o importante é termos essa massa de solo úmida que foi compactada, beleza? Ótimo. Além disso, né, só para lembrar, em cada corpo de prova a gente pesa, na verdade, 500 gramas. 200 vai para a compactação do corpo de prova, propriamente dito, e os outros 300 vai para a determinação do teor de umidade. Agora sim, vamos lá. Então, teor de umidade, como é que eu vou determinar o teor de umidade? Nós temos massa úmida mais tara, massa seca mais tara e a tara, certo? Então, se eu pegar o massa úmida mais tara menos massa seca mais tara, a tara eu corto com a tara e ela vai sumir, certo? Vai ficar massa úmida menos massa seca. O que é isso? Massa de água. Beleza. É o que o teor de umidade me fala que eu tenho que ter, né? Quem é o teor de umidade? Massa de água sobre massa seca. E se eu quero a massa seca, eu posso pegar a massa seca mais tara menos a tara e pronto. Okay? Então vamos fazer aqui. Ó. Como eu quero isso em porcentagem, eu já vou multiplicar aqui por 100 de uma vez. Ok? Então vai ser 100 vezes massa úmida mais tara menos massa seca mais tara. Tem que me dar essa subtração, massa de água. Ok? Tudo isso dividido por, abre parênteses, massa seca mais tara menos a tara. Pronto, fecha parênteses. Beleza. Puxo isso aqui para o lado. E agora eu tenho o teor de umidade de todo mundo. Agora é só pegar o teor de umidade médio, certo? Faço a média dos teores de umidade. E pronto, a funçãozinha média, certo? Só isso. Beleza, aqui está tudo certo. Agora, vamos pegar aqui e calcular a massa de solo seca que foi compactada. Agora eu já consigo fazer isso. Tá? Então a gente pode... Aqui vai ter algumas outras coisas, né? Então, não sei se vou conseguir inserir aqui sem avacalhar aqui as coisas. Mudou algumas coisas. Então eu vou construir aqui, ó. Vou pegar esse valor de massa de solo úmida e vou colar aqui nessa célula. E aqui eu vou colocar a massa de solo seca, certo? Que foi compactada. Certinho? Eu vou apagar esses dados aqui. E aqui eu vou colocar, né, a equação dela. Então, o que é a massa de solo seca? É a massa de solo úmida dividido por 1 mais o teor de umidade. A gente vai colocar aqui a massa de solo úmida dividido por 1 mais o teor de umidade. Só que esse teor de umidade está em porcentagem. Então, eu vou dividir ele por 100. Ok? Beleza. Aqui agora a gente pode puxar para o lado e pronto. Temos a massa de solo seca que foi efetivamente compactada. Ok? Agora a gente já pode calcular também o rodê. Mas antes do rodê a gente tem uma coisinha para calcular. Quem é o rodê? É a massa seca dividida pelo volume. Ok? Mas a gente ainda não tem o volume. Podemos calcular a área, que a área vai ser igual para todo mundo. Depende do diâmetro do cilindro, né? Mas por padrão os diâmetros são 5 centímetros. Então eu vou colocar a área em algum lugar aqui, ó. Depois a gente pode modificar para ficar mais bonitinho. Beleza. Então a área do cilindro. Tá? Quem é a área do cilindro? Eu vou colocar aqui essa área do cilindro, que é πr ao quadrado ou πd2 sobre 4. Isso aqui vezes. Qual é o diâmetro? O diâmetro interno do cilindro é 5. Tá? Padrão. Você pode colocar essa área para cada cilindro também, se quiser. Tá bom? Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido. Então, πd2 sobre 4. Vou colocar aqui os casos decimais. Tá? Beleza. Isso aqui está em qual unidade? Centímetros quadrados, porque eu usei o diâmetro de 5 centímetros. Ok? Deixa eu só fechar isso aqui. Beleza. Então, eu vou usar essa área, mas eu ainda preciso, para calcular o rodê, preciso do volume. E o volume é a área vezes a altura do corpo de prova. Certo? No caso, esse rodê aqui, a gente pode colocar ao final do ensaio. Beleza? Tá bom.
Aí a gente vai calcular da seguinte forma. Eu preciso agora desse volume, né? Que a massa seca eu já tenho, massa seca compactada, que é massa seca sobre volume. Então, o volume, que vai ser a área do cilindro vezes a altura do corpo de prova, aí eu preciso dessa altura do corpo de prova, certo? Então, vamos calcular ela aqui. Deixei aqui a altura do corpo de prova, tá? E a gente pode calcular ao longo de todo o ensaio, beleza? Como é que eu vou calcular isso? Usando essa equação, certinho? Então, a gente vai colocar essa equação aqui. Vai ser 50. É claro que esse 50 é a altura do seu tarugo, certo? De aço. O seu cilindro, né? É maciço, né? De aço, ok? De calibração. Menos a leitura inicial do extensômetro. Eu vou clicar a tecla F4 para colocar cifrão à frente da letra e do número, ok? Que aí eu trago essa célula aqui, mais a leitura do extensômetro, ok? Quando eu estou com o meu corpo de prova. Beleza. Ok, posso puxar para cá, certo? Até onde tem leitura. E é isso aí. Agora eu posso só copiar e colar. E ele já está pegando automaticamente para mim tudo certinho, tá? E é só puxar para baixo para completar o que faltar. Beleza. Tá tudo certinho, pegando aqui as alturas, tudo ok. Beleza? Então a gente tem a altura que vai diminuindo, né, ao longo do ensaio, faz todo sentido, já que nós estamos compactando os corpos de prova. Beleza? Ótimo. Já que temos a altura, né, ao final do ensaio, que são as últimas alturas aqui, por coincidência, né? Coincidência não, mas por consequência são as menores alturas, porque o corpo de prova vai diminuindo ao longo do ensaio, então eu posso pegar a menor altura de todos esses aqui, certo? Aí, se eu usar a função mínimo, ele vai pegar exatamente a menor altura que a última, beleza? Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Para calcular o rolê, eu tenho massa seca sobre volume. Então, vai ser igual a minha massa seca do solo compactado, que é esse cara aqui, certo? Dividido por quê? Pelo volume. Então, abro parênteses, área da base, essa área eu vou travar com F4, certo? E depois eu vou puxar para o lado, não quero que ela mexa para o lado, vezes a altura do corpo de prova ao final do ensaio, certo? Eu vou selecionar tudo isso daqui, ou na verdade, né? Antes de selecionar, eu tenho que usar a fórmula, né? Mínimo, a fórmula sempre, tá aqui, mínimo, que é o mínimo dessa coluna aqui que a gente separou. Okay? Vamos fechar parênteses. Só que esse mínimo, percebam que ele está em milímetros. Tá? A leitura do extensômetro é em milímetros. Okay? E a gente já está trabalhando com a área em centímetros quadrados e a massa em gramas. Então a gente quer que saia em gramas por centímetro cúbico. Isso significa que a altura do corpo de prova tem que estar em centímetros. Okay? Eu vou pegar esse mínimo aqui, esse valor da altura do corpo de prova e dividir por 10. Pronto, e agora sim, tem tudo pronto e calculei o rolê ao final do ensaio. Vamos puxar isso do lado, você já vai perceber que está pegando a massa seca do próximo dividido pela área vezes a altura do corpo de prova, pegando o mínimo. Ok? Beleza, então já temos o rolê ao final do ensaio. Beleza? Além desse rolê, a gente vai calcular também algumas coisas aqui para construir a curva de compactação, certo? O que a gente precisa de fato aqui desses outros pontos, tá? Essa linha aqui, a altura do corpo de prova em 12 golpes e a massa específica aparente seca em 12 golpes, certo? Isso para construir a nossa curva de compactação. Por quê? Essa curva de compactação representa, né, aproximadamente a energia normal de compactação, tá? Muito próximo, né, da energia de compactação. Então, por isso que a gente vai utilizar esses 12 golpes aqui, ok? Como sendo referência para que a gente construa a curva de compactação, tá? E o D' que a gente vai precisar é a inclinação do ramo seco dessa curva de compactação, ok? Com 12 golpes de energia. Vamos lá.
preciso aqui, então, da altura do corpo de prova em 12 golpes, certo? Esse aqui está em milímetros. Se eu quiser, eu já posso passar para centímetros, né? Mas eu vou buscar esses valores em cima. Eu já calculei aqui a altura do corpo de prova em 12 golpes. 54,03. Então, como eu só vou puxar para o lado, ele puxa para mim automaticamente também em 12 golpes. Beleza? Ótimo. Além dessa altura do corpo de prova em 12 golpes, eu também vou precisar da massa específica aparente seca em 12 golpes. Na verdade, é ela que é o importante para a gente construir a curva de compactação. O teor de umidade eu já tenho, agora eu preciso do Rho-d, certo? Em 12 golpes. Beleza? Então, quem que ele é? Rho-d, massa seca sobre volume. Vou pegar a massa seca e dividir agora pelo volume. O volume, área da base, que é a área do cilindro, F4 para travar, certo? Vezes a altura do corpo de prova. E nesse caso, vai ter que ser dividido por 10, porque aqui está em milímetros. Ok? Fecha aqui e pronto. Já tem massa específica aparente seca aos 12 volts. Beleza? Então já dá para construir uma curva de compactação. Por último, para fechar essa parte, a gente precisa de determinar a perda de massa por imersão de cada corpo de prova, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Quem é a massa extrudada? Certo? Aí vamos voltar aqui para o slide, né? Isso, a gente voltar aqui. Compactei o corpo de prova, certo? Termina esse processo de compactação. Então, para determinar a perda de massa por imersão, a gente vai extrudar o corpo de prova em 1 centímetro, certo? Coloco esse corpo de prova deitado, certo? Na horizontal, cubro de água. Coloco ele em imersão com 1 centímetro de lâmina d'água acima do cilindro. Okay? Coloco uma bandejinha aqui embaixo. Vou deixar isso aí 20 horas, mais ou menos 4, para que possa cair ou não solo nessa bandejinha. Passado esse tempo, eu pego essa bandejinha, que vai estar cheia de água, levo para a estufa, deixo de um dia para o outro, e aí sim eu vou conseguir determinar a massa seca de solo que caiu aqui. Ok? E quem é essa massa extrudada, né? Ou essa, na verdade, a perda de massa por imersão? Como é que eu determino isso? Quem vai ser a minha referência, né, para determinar se essa perda vai ser maior ou menor que 100%? Vai ser exatamente esse 1 centímetro aqui, ó, que eu extrudei. Então, se essa plaquinha, né, correspondente a 1 centímetro do solo cair toda na bandejinha, exatamente aquele 1 centímetro, né, significa que vai cair, o meu solo, né, vai ter 100% de perda de massa por imersão. Então, ele é a minha referência. Essa massa de solo que foi extrudada, ok? Com 1 centímetro de altura e área da base de o valor, né, 19,635 centímetros quadrados, que representa o diâmetro de 5 centímetros. Okay? Então, é esse volume, ou essa altura de 1 centímetro, que representa a minha referência se eu vou ter mais ou menos de 100% de perda de massa por imersão. Então, se cair menos do que 1 centímetro, certo? Foi estudado, eu vou ter uma perda de massa por imersão menor do que 100%. Se cair mais, por exemplo, se aqui caísse isso aqui, certo? Eu teria mais de 100% de perda de massa por imersão. Beleza? Tá. Para a gente lembrar, perda de massa por imersão, a gente vai calcular da seguinte forma. A massa seca que caiu na bandeja, certo? Depois que já passou pela estufa, dividido pela massa seca extrudada. Aquela quantidade que foi extrudada. Ok? Vamos voltar aqui no slide. Então, como que eu vou determinar qual é a massa seca que foi extrudada? Certo? Então, se eu quero determinar a massa seca, eu posso usar Rho-d é igual a massa seca sobre volume. Certo? Então, a massa seca que foi extrudada, como é que eu vou determinar ela? É o Rho-d do corpo de prova. E nesse caso é ao final do ensaio, que eu já tenho, vezes o volume. Qual é o volume que foi extrudado? É o volume correspondente a 1 centímetro, certo? Que é a área da base vezes 1 centímetro. Beleza? Então vamos calcular essa massa seca extrudada lá na planilha. Voltando para cá, massa seca extrudada vai ser o Rho-d ao final do ensaio, que a gente já calculou aqui,
vezes A vezes o volume extrudado, né? Que é a área do cilindro, vou botar para F4, vezes 1 centímetro que foi extrudado. Eu quero em centímetro mesmo, certo? Vai dar centímetro quadrado. E aqui está em centímetro cúbico. Quer dizer, centímetro quadrado, né? Vezes 1 centímetro dá centímetro cúbico. Aqui tem centímetro cúbico, então vai cortar e sobra a massa em gramas. E assim eu posso puxar até o final. Beleza. Tem a massa extrudada. Voltando aqui, eu preciso não só dela, mas também da massa seca que caiu na bandeja. Voltando aqui. Tem a massa desprendida, né? Ou que caiu. Quem é ela? É a massa seca mais tara da bandeja menos a tara da bandeja. Simples assim. Ok? Agora é só puxar um cantinho e pronto. E agora eu posso determinar a perda de massa por imersão. Ainda faltou uma coisinha aqui, ó, que eu vou colocar. Vezes 100 para dar porcentagem vezes um fator de correção. Certo? Quem é esse fator de correção? O fator de correção é o seguinte. Vamos olhar aqui nesse desenho. A gente tem aqui, ó, por exemplo. Aqui não está dando muito para ver, não sei se caiu o solo aqui, tá? Mas esse solo que caiu, essa plaquinha, né? Se ela continuar assim, a plaquinha inteira, depois das 20 horas, mais ou menos 4 de imersão, se ela continuar dessa forma, sem se desintegrar, a gente vai considerar que a perda de uma massa por imersão vai ser só metade, ou seja, eu vou ter um fator de correção que vai ser meio. Significa que o solo ainda tem um certo poder de agregar essas partículas, né? Tem um poder de coesão ainda, ok? Então a gente vai considerar isso. Tá? Se cair em forma de placa, ele não se desintegrar, ele ainda tem um poder de coesão, e isso vai ser importante, né? Ele vai ter como se fosse, né, um pouco mais de laterização, e isso é bom para o meio solo. Okay? Agora, se ele totalmente se desintegrar, aí sim o nosso fator de correção vai ser 1, ou seja, a perda de massa por imersão vai ser calculada conforme a gente já tinha visto ali. Beleza? Vamos voltar aqui. Percebam que aqui a gente tem a perda de massa por imersão e o fator de correção que foi meio, ou seja, caiu em forma de plaquinha e ela não se desintegrou. Okay? Então, a perda de massa por imersão vai ser quem? Aí eu posso colocar massa seca que caiu dividido pela massa seca extrudada. Certinho? Posso colocar isso aqui entre parênteses. Vou multiplicar essa relação por 100 para dar em porcentagem e pelo fator de correção. E pronto. Agora eu já posso puxar para cá e tem todos os meus dados que eu preciso para classificar o solo. Beleza? A gente vai continuar na próxima aula.